Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre versos populares, a literatura de cordel, que são aqueles poemas feitos de uma forma mais rústica, utilizando a xilogravura como imagem, que trabalham muito com rimas. Estão lembrados? Agora nós vamos produzir, Vamos agora nós sermos os criadores de cordéis. Vamos aqui. Recital de cordel da turma. Imagina que interessante ficará a sua sala de aula com uma corda cheia de cordéis pendurados por prendedores. Então vamos lá. Inspire-se nos textos de José Francisco Borges e Antônio Francisco e escreva um cordel sobre uma situação entre dois animais. Lembre-se das rimas e tente manter os versos do mesmo tamanho para ganhar uma musicalidade. Então, primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Escolher dois animais, certo? Então, você vai poder usar uma folha com linhas, um papel sulfite, pode fazer uma borda, para poder começar a sua produção. E também pode produzir a técnica da xilogravura em isopor. Olha aqui uma sugestão de um outro material. Você faz o desenho no isopor, pede sempre a ajuda de um adulto para recortar o isopor, fazendo a imagem que você quer. Você vai usar uma tinta guache mesmo, passa por cima do seu desenho e transfere para o papel, certo? Então, olha lá. Como que você vai fazer a técnica da xilogravura aqui, pessoal? Com um lápis, desenhe sobre uma bandeja de isopor, fazendo vincos de diferentes grossuras. Ou seja, vai marcar o seu isopor. Pega lá uma placa de isopor, né? Mais ou menos um tamanho assim, que seja um pouquinho mais grossa, para você poder fazer os vincos, os seus desenhos. Então, você vai pegar um pincel grosso ou um rolinho, vai passar a tinta guache e depois vai fazer o quê? Ó, passe tinta guache preta sobre a bandeja. Ou seja, vai pegar a sua placa de isopor, vai fazer o desenho, vai passar tinta preta e posicione a bandeja sobre uma folha de papel e pressione-a suavemente para que a tinta se transfira para o papel. Então, é como se você tivesse pego aqui, imagina que aqui é a minha placa de isopor, a minha bandeja de isopor. Eu fiz o desenho, pedi a ajuda de um adulto para recortar, fiz o formato que eu queria de acordo com o meu cordel. Então, já vamos voltar a falar do cordel. Depois que eu recortei, fiz todo o recorte com a ajuda de um adulto, pego uma tinta guache preta. Posso usar outra cor, professora? Pode também, tá bom? Então, você vai passar no desenho e então, imaginando que aqui é a minha folha, que eu vou fazer o meu cordel, fiz o cordel aqui nessa parte e eu quero colocar a minha gravura aqui embaixo. Então, eu vou pegar o meu isopor com o meu desenho, já passei a tinta preta e vou pressionar na minha folha. E aí, tiro com cuidado, né? E vai ter feito o meu desenho, certo, pessoal? Então, uma sugestão de xilogravura. Lembra que nós falamos que se faz em madeira, mas que a gente poderia fazer de uma forma artesanal, em casa, para testar essa técnica usando outros materiais? Então, você pode usar o isopor. E agora, para a escrita do seu cordel, você tem que usar versos de aproximadamente do mesmo tamanho, certo? Para vocês conseguirem dar ritmo, usar as rimas. Lembra que todos os que nós lemos até agora, os versos tinham o quê? O mesmo tamanho. Porque aí quando eu saio daqui, vou ler o de baixo, se eu pegar um muito pequenininho, depois for ler um maior de novo, a questão do ritmo, da musicalidade fica mais difícil. Então, utilize aí do mesmo tamanho, certo? Não tem que ter o mesmo número de palavras, mas que ele fique de um tamanho parecido, semelhante, ok?
Então, você vai escolher 2 animais, vai buscar palavras que rimem para poder você criar o seu cordel. Quiser pegar como exemplo, para fazer parecido, até você criando mais confiança e criar o seu cordel, você pode voltar lá no início, quando nós vimos o cordel daqueles animais. Lembra que tinha do sapo e a formiga, que tinha do peru e do gatinho, tinha o carneiro. Nós vimos aqui também o cordel do calango. Vimos que é possível utilizar uma linguagem típica da sua região. Olha lá o do calango, uma sugestão para você ir pensando nas rimas aí, ó. Um calangro alvo e bonito, ainda na flor da idade, namorou a lagartixa, cascuda sem qualidade. Mas ele achou-a bonita e deu-lhe um beijo de amizade. Viu que legal? Vamos relembrar lá os outros. Olha lá o tipo da xilogravura que nós trabalhamos também, para que vocês possam pensar na hora de criar a sua. E então, nós chegamos aqui aos cordéis iniciais. Olha lá o tipo de desenho. Uma sugestão, vamos ver o do galo de novo? O galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito, carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho, o carneiro comeu capim. Você pode usar situações típicas da sua região, da sua cidade, e até um problema que tenha na sua cidade, por exemplo. A gente está com um problema de infestação de baratas. Estou chutando aqui. Usa aí a barata contra uma lagartixa, que a lagartixa come a barata, por exemplo. Né? Então você pode usar para poder pensar aí no meio de combater as baratas. Você vai usar e abusar da sua criatividade, das suas rimas, do seu conhecimento para criar. Você percebeu também que os cordéis eles são curtos, não são textos muito longos, certo? Olha lá, aqui nós vimos que todos esses tinham 6 versos. Ah, professora, mas eu quero fazer o meu com 10. Pode ser também. Lembrando que eu estou falando sugestões daquilo que nós vimos até agora. Vamos reler aqui o do peru, por exemplo, para você ir pensando em ideias para criar o seu cordel. O peru fazia roda no terreiro da morada e o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Motivava-se no peru e o peru dava risada. Motivava-se não, montava-se. Montava-se no peru e o peru dava risada. Olha o sapo. O sapo, com muita fome, foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro. E o sapo, com a língua, venceu o cortejo inteiro. Viram que só? Então, pensa aí como que você pode usar a sua criatividade, falando sobre amizade, sobre inimigos, sobre o predador, sobre um leão numa selva pegando a sua presa. Várias sugestões você pode criar e depois fazer a sua xilogravura. Se você quiser compartilhar com a gente, com seus colegas também, fica uma sugestão bem bacana. Certo, pessoal? Obrigada pela sua atenção, bom divertimento, usem e abusem da sua criatividade. Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau!